O Estrategizando tem o prazer de estar a falar com o Dr. Paulo Estevam. É um responsável, um deputado regional da Madeira e secretário de Estado regional também, se eu não me engano. É assim? Eh, Exatamente, neste momento sou secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades dos Uhum. Açores, da região autónoma dos Açores. Fui deputado durante 17 anos, mas agora, portanto, exerço estas funções de governo no governo dos Açores e tenho as minhas áreas de responsabilidade, são evidentemente as áreas dos assuntos parlamentares, portanto, a coordenação da ação do governo com o Parlamento dos Açores, os assuntos relacionados com as migrações, a imigração e a imigração e as comunidades, e também a questão da comunicação social, os apoios à comunicação social e o relacionamento com a comunicação social e também a informação que é remetida e as respostas à comunicação social por parte do governo. E, finalmente, a área de espaço. São estas as minhas áreas de intervenção no Governo dos Açores e, como no âmbito do partido, secretário-geral do partido e, portanto, a organizar o funcionamento do partido, do PPM, no conjunto do território nacional. Portanto, e o vosso presidente neste momento é está-me a escapar, o Gonçalo É o Gonçalo da Câmara Pereira. da Câmara Pereira, isso mesmo. É que eu também conheci em outras lides, que não têm nada a ver com lides políticas no caso. Mas, como eu já lhe disse, eu tenho um imenso prazer em ter conhecido e ter convivido com o arquiteto Ribeiro Teles e com o Luís Coimbra, eh, ambos muito ligados. O Ribeiro Teles é um dos fundadores, se não me engano, do PPM, e tenho um grande prazer em dizer que é uma das referências de qualquer cidadão que tenha sido ou que ainda seja um ambientalista ou um ecologista. É um cidadão que marcou a sua presença no mundo de uma forma simplesmente espantosa. O meu grande respeito pelo PPM passa também por este cidadão Ribeiro Teles. Mas, regressando agora ao presente, o meu amigo está candidato e deveria ser candidato pela AD, no caso, se tivesse havido a continuação dos compromissos que existiriam antes, não é? Exatamente. O que aconteceu foi que no governo dos Açores trata-se de uma coligação PSD-CDS-PPM, que antecipou a coligação nacional, a coligação em 2020. O Uhum. PPM tinha conseguido eleger dois deputados de forma autónoma e, portanto, fomos decisivos para a constituição do governo AD nos Açores, com 4 anos de antecedência ao atual governo AD no conjunto da República. E, portanto, aí demos um grande contributo a uma mudança de poder, uma vez que o Partido Socialista já governava há 24 anos consecutivos. Depois, em 2024, foi-nos pedido, por parte do PSD e do CDS, que integrássemos a AD a nível da República, uma vez que se trata de uma coligação muito antiga, que nunca perdeu nenhuma eleição. Foi Verdade. constituída em 1979, ganhou, em 1980 ganhou e em 2024 ganhou quer as eleições para a Assembleia da República, quer as eleições para o Parlamento Europeu, que foram em junho também desse mesmo ano. Na altura, o que nos foi dito é que não tinham, portanto, não tinham um bom lugar para o PPM, até porque o PPM tinha um registro histórico nos últimos anos relativamente baixo em termos de votos. Nós compreendemos a situação, foi-nos prometido que numa próxima oportunidade, já com a AD no poder, que se apostaria no regresso do PPM à Assembleia da República e, portanto, quando chegou o momento este ano de negociar, o que nos disseram é que não iriam cumprir a sua palavra, ou seja, que iriam continuar a dar-nos uma posição que, que não era elegível no Círculo de Lisboa, inclusivamente já tínhamos as nossas desavenças graves. Tivemos desavenças ao longo da legislatura toda, mas uma gravíssima foi a Lei de Cholos, porque, como se sabe, o Gonçalo Ribeiro Teles, o nosso fundador, foi ministro durante o período da AD e criou a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva Ecológica Nacional. E, portanto, a Lei de Cholos colocava em causa a Reserva Agrícola Nacional, que é essencial, porque Sem dúvida. este país produz apenas 25% dos alimentos que consome ao longo do ano.
e, portanto, nós estamos neste momento numa posição muito frágil. Qualquer perturbação, crise internacional, terá um impacto brutal no nosso país, porque somos dos países do mundo com menos autossuficiência alimentar. Portanto, é uma posição de grande vulnerabilidade. Quando me falam em processo de soberania, o que eu refiro sempre, a pior fragilidade em termos de soberania de um país é estar numa dependência alimentar tão grande em relação ao exterior. Aí é que nós devíamos já ficar preocupados. E, portanto, a lei de solos é absolutamente destrutiva. Na altura fizemos um comunicado público mostrando a nossa divergência e, eh, e alertando também para o fenómeno de corrupção, porque a nível dos municípios, obviamente que nós consideramos que esse processo seria um processo que iria promover, tendo em conta a enorme burocracia e os interesses instalados, que a burocracia, que iriam surgir fenómenos de corrupção. Não foi preciso, dissemos que seriam poucos meses, afinal foram em poucos dias, ou seja, poucos dias depois verificou-se que o secretário de Estado e outros membros do governo eram proprietários que tinham deliberado no sentido de criar, que tinham deliberado no sentido de criar a lei de solos, eram eles próprios parte interessada, uma vez que eram também proprietários de empresas ligadas ao imobiliário, portanto, e interesses imobiliários. Portanto, já tínhamos esse plano de discordância e depois a negociação terminou com esse processo. Portanto, ou seja, incumprimento absoluto de palavra e uma política errática e uma política negativa para o país a esse nível. E agora, então, este programa eleitoral também é um programa absolutamente demagógico. O PPM nunca iria subscrever um programa destes, porque é enganar os portugueses. Ou seja, no momento em que o país está a ser exigido ao país subir de 1,4% da despesa para 2%, no momento em que existe uma crise internacional com uma retração já a nível do comércio internacional e, portanto, obviamente, isso significará também uma retração na economia portuguesa, que aliás já aconteceu no primeiro trimestre deste ano. Ok. Portanto, prometer baixar os impostos, aumentar as reformas, absorver o aumento da despesa da saúde e manter o equilíbrio do orçamento, portanto, todos os portugueses informados, e é importante que estejam informados, sabem que isso é absolutamente demagógico e que é mentira. Portanto, nunca teríamos subscrito esta questão. Portanto, somos um partido pequeno, honesto e íntegro e, portanto, dizemos a verdade aos portugueses e nunca embarcaríamos num exercício destes que é quem não é preciso ter um conhecimento muito específico sobre a economia e sobre a construção de um orçamento para perceber perfeitamente que o que está a acontecer aqui é algo que daqui a 15 dias ou 20 dias o governo irá dizer que não vai cumprir o programa porque as circunstâncias internacionais são más. Portanto, isto é de facto, as pessoas têm que abrir os olhos. Sem dúvida nenhuma. Dando-lhe toda a razão, há um outro tema que eu gostaria de dialogar consigo, porque é um tema que eu também me tenho batido muito, que passa por um círculo nacional. Que vocês, se eu não me engano, também têm essa posição. E gostaria de ouvir a vossa opinião sobre essa questão do círculo nacional. Sim, o que acontece, um estudo recente que demonstrou que cerca de praticamente 23% dos 23% dos votos são votos desperdiçados, ou seja, aqui em Lisboa elege 48 deputados, o Círculo de Lisboa, mas, por exemplo, o de Porto Alegre já só elege 2 deputados, ou Beja só elege 3 deputados. O que acontece é que um partido precisa de ter uma percentagem muito elevada para conseguir eleger nestes distritos, que elegem já tão poucos deputados. Portanto, há um grande desperdício de votos, nomeadamente no interior do país e em círculos eleitorais médios, como Santarém ou mesmo Algarve, Faro. Há um enorme desperdício de votos. Há partidos a terem 10%, 15%, 20% em determinados círculos eleitorais, mas como têm tão poucos deputados, como o círculo elege poucos deputados, não elegem. Portanto, cerca de um quarto dos votos dos portugueses, e isso é muito importante porque nós estamos numa democracia representativa, ou Uhum. seja, os deputados estão lá a representar o conjunto da população e, portanto, por isso é que estão mandatados para tomar decisões durante 4 anos em nosso nome. Nesta democracia representativa, praticamente um quarto dos votos
dos portugueses são desperdiçados e, portanto, não estão representados por ninguém no Parlamento. Era importante corrigir esta matéria. A correção é através de que os Açores chamam um círculo de compensação, que é criar um círculo nacional que aproveita este conjunto de votos obtidos no conjunto do país e, portanto, os restos, e que permitiria realmente uma outra representatividade e que todos os portugueses estivessem representados efetivamente no Parlamento. E é essa a medida que nós defendemos, que aliás já foi copiada, nós criámos no Círculo de Compensação na região autónoma dos Açores, são 5 deputados que são eleitos dessa forma, que permite uma maior representatividade. Diga-se de passagem que, por exemplo, se não fosse o Círculo de Compensação, o Bloco de Esquerda não estaria no Parlamento dos Açores, se não fosse o Círculo de Compensação, a Iniciativa Liberal não estaria no Parlamento dos Açores, se não fosse o Círculo de Compensação, o PAN não estaria no Círculo dos Açores, ou seja, seria um Parlamento muito menos plural e com muita gente não representada. Portanto, o Círculo de Compensação, que a nível nacional seria o Círculo Eleitoral Nacional, é uma mais-valia para a democracia, defendemos isso. Aliás, eu próprio tenho uma experiência como deputado, nós tínhamos reuniões com os deputados da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde, os deputados da Madeira, dos Açores, das Canárias, consideram o nosso sistema eleitoral muito bom e proporcional e, portanto, fui eu próprio que lhes expliquei como é que funcionava o sistema e eles adotaram-no agora nas últimas eleições e têm Parabéns. já um círculo das Canárias, que eles chamam o Círculo Eleitoral das Canárias, portanto, elegem nos diversos círculos de ilha e depois tem um círculo que faz a média do conjunto deste caso, da Comunidade Autónoma das Canárias, e fui eu próprio que tive a oportunidade de lhes dar formação a esse nível e eles adotaram esse método, que aqui, no conjunto do território nacional, também faz todo o sentido. Nós aí, Absolutamente. a nível da representação, a nível da representação, ainda defendemos também o chamado voto, um voto indicativo, ou seja, porque agora temos os chamados listas fechadas, em que os partidos apresentam um conjunto de deputados que eles colocam por ordem hierárquica, ou seja, entre o número 1 e o número 20, que apresentam, no caso de Lisboa, serão os 48 mais os suplentes. Portanto, apresentam já os candidatos devidamente ordenados por decisão do partido. Nós o que defendemos é que o eleitor deveria ter a oportunidade de votar o partido, mas também deveria ter a oportunidade de votar também dentro do partido, votar aquele nome que considera que é aquele que apoia, portanto, até pode estar posicionado por parte do partido em sétimo ou oitavo lugar e o eleitor achar que aquele é que deve, aquele é o seu primeiro, aquela é a sua primeira escolha ou a sua segunda escolha, e portanto é o processo de listas abertas, que é assim a designação técnica, e nós também defendemos que se deveria fazer isso, aliás, já se faz aqui na vizinha Espanha, a nível Sim, sim. do Senado espanhol, já funcionam com listas abertas para o Senado, e portanto o eleitor já tem a oportunidade de escolher o partido e também o seu candidato preferido, e, portanto, que mais uma vez aprofunda também a decisão democrática do processo. Muito obrigado. Essa informação é muito útil também para até para os debates que fazemos no Estrategizando. Mas já agora, qual é a posição neste momento perante esta campanha eleitoral do PPM e a sua previsão para os resultados de domingo? Bem, eu já estou há muitos anos na atividade política, agora eu venho do mundo diferente, venho do território da região autónoma dos Açores, em que fui deputado durante 17 anos, e de facto o sistema político ali funciona de forma diferente, é um sistema político aberto, em que todos os partidos participam em igualdade de condições durante todo o período eleitoral. Os debates, portanto, participam partidos com representação parlamentar, como sem representação parlamentar, o que permite que sejam discutido um conjunto de ideias, não daqueles mais velhos ou maiores que já estão há algum tempo no Parlamento, mas também ideias novas
projetos políticos novos e, portanto, que dá igualdade de oportunidades. Portanto, nesse sentido, é um sistema que cumpre a Constituição, porque o que a Constituição diz é que devem ser dadas oportunidades iguais a todas as candidaturas. Ora, não é isso que acontece no território nacional. Sem dúvida. Eu fiquei absolutamente chocado com a forma que eu tenho feito toda a minha vida política, predominantemente, e tenho sido sempre candidato na região autónoma dos Açores, e, portanto, cheguei aqui e fico absolutamente surpreendido com como é que isto funciona. Portanto, ou seja, aqui não temos praticamente oportunidade nenhuma quando nos dão uma oportunidade de dizer qualquer coisa, as televisões dão-nos 20 e tal segundos, 30 segundos, em que temos que falar em 30 e tal segundos de habitação, de justiça, da saúde e da, e da imigração, e portanto é um absurdo. Claro que em 30 segundos só se podem dizer generalidades. E, aliás, vê-se a qualidade da campanha eleitoral aqui, que é abaixo de zero, em que não há ideias, há números de circo, não é? O que vai na moto passear, para mostrar que é jovem, que pode atrair o eleitorado jovem, ou que vai ter como ação de campanha fazer um jogo de vôlei na praia e outras parvoíces com problemas tão graves na área da saúde, ou em Verdade. indicadores que o país tinha subido tão significativamente, como a mortalidade infantil, em que Portugal tinha dos melhores resultados da Europa e do mundo, em que num só ano aumentámos a taxa de mortalidade infantil em 20%. Quer dizer, quando se tem problemas tão graves, ou na saúde, com urgências forçadas, há 10 anos quem falasse de urgências forçadas, portanto, isso era absolutamente impossível de acontecer no nosso país. Agora há uma normalidade, já se aceita, e portanto, com problemas tão graves, a campanha eleitoral, que as televisões cheguem e que dão cobertura a este género de, isso é como posso designar, sem ser pronto, sem utilizar uma terminologia demasiado ofensiva, mas quer dizer, são futilidades absolutas, e, portanto, é a estupidificação do país e do eleitor, e de facto a política e os problemas são problemas complexos, não se resolvem com conversas de taberna ou conversas com improvisação total, em que as pessoas, sem qualquer tipo de dados, sem qualquer tipo de estudo, sem qualquer tipo de análise, dão a sua opinião, têm direito a dar a sua opinião, mas têm o dever de se informar, de se preparar, conhecer Obviamente, claro, os assuntos claro. antes de dar a sua opinião, porque eu, obviamente, tenho pouco respeito por uma opinião que não tem qualquer tipo de informação e que não é baseada num mínimo de informação e de análise e até de pensamento crítico. Portanto, a nossa democracia, eu tenho enormes vulnerabilidades e vejo uma democracia muito limitada. Claro que o PPM vai ser altamente prejudicado, porque não tivemos a oportunidade, temos um programa bastante completo, vamos várias semanas a prepará-lo. Gostávamos de ter tido mais tempo, mas consultámos especialistas, consultámos estatísticas, consultámos bons exemplos a nível internacional, o que é que resultou na área do ambiente, o que é que resultou na área da habitação, o que é que políticas podem ser feitas com mais eficácia. Portanto, tivemos a oportunidade de estudar profundamente os assuntos. A verdade é que não tivemos a oportunidade, quase nenhuma, de apresentar essas propostas aos portugueses. E isso, obviamente, falseia completamente os resultados eleitorais Sem dúvida, baseados. sem É, dúvida. Mas essa é a nossa. já agora, sendo o meu amigo um representante dos Açores, nesta fase de uma relativa, significativa guerra entre os imigrantes e os emigrantes, eh, pensando na questão da imigração dos açorianos para os Estados Unidos da América, tem havido problemas? As coisas estão equilibradas? Qual é o ponto da situação neste momento? Bom, o ponto de situação é este. Nós, ao longo dos últimos anos, os governos dos Açores, não só este, como os membros do governo que me precederam, têm feito um grande esforço junto às nossas comunidades para se legalizarem, para não estarem numa situação de vulnerabilidade, para Uhum. adquirirem a nacionalidade do Canadá, dos Estados Unidos, e, portanto, por terem um estatuto de dupla nacionalidade, que agora é possível, há umas décadas não era, mas agora é, e, portanto, poderem usufruir da dupla nacionalidade e terem processos absolutamente legalizados. A verdade é que grande parte da comunidade açoriana e também portuguesa, no conjunto da comunidade portuguesa, que a comunidade açoriana integra, esse processo está bastante avançado e, portanto, eu diria que temos muito poucos casos agora de gente que se encontra numa situação ilegal. A verdade é que, de irregularidade, digamos assim, a verdade é que ainda existem alguns,
várias centenas, muitas centenas ainda, de gente que se encontra numa situação irregular. Nós sabemos que, por exemplo, 3.500 pessoas viajaram para os Estados Unidos com visto turístico e que não regressaram dentro do prazo legal. Pelo menos estes 3.500 casos existem e, portanto, são situações que se encontram são pessoas que se encontram numa situação irregular. Mas a maioria esmagadora da sociedade dos imigrantes portugueses é uma sociedade bem vista, bem integrada, gente que é muito considerada. Eu desloco-me com muita frequência aos Estados Unidos para visitar as nossas comunidades. É gente que está muito bem integrada e que, e que fazem uma coisa que eu acho que é necessário fazer aqui, que é a nossa mensagem política. Eu, cada vez que vou aos Estados Unidos, junto às nossas comunidades, digo-vos que não é nada incompatível ser um bom português, continuar a ser um bom português e ser um bom americano. Defender os interesses do seu país, servir o seu país, onde pagam os impostos, onde os seus filhos nasceram, onde os seus netos também estão, e, portanto, não é incompatível. Podem servir perfeitamente o seu país e manter os laços que os unem a Portugal. E é isso que eu acho que é importante também que São, seja são, feito. são 5 séculos de história que justificam o que acabou de dizer, não é? Portugal Exatamente. tem 5 séculos de história no mundo e não propriamente só nestes 90 mil quilómetros quadrados, o que lamentavelmente aqui em Portugal parece que todos fazem por esquecer, e é pena que se esqueça. eh, Ainda bem Diga, que, diga. ainda bem que me está a fazer essa referência, porque eu vejo que nós os dois e muito pouco mais é que estamos a pensar desta forma. Mais uma vez, eu penso que é a ignorância a imperar. Como Absolutamente, como absolutamente. desconhecem a história de Portugal, desconhecem a história de Portugal, não percebem que o nosso país pode ter aqui uma abordagem diferente. A verdade é, em relação à imigração, penso é que é um sistema que se descontrolou, evidentemente, tem que ser controlado, regulado, no Claro. sentido de corresponder à necessidade do país. Somos um país pequeno e acho à potencialidade que o país tem de receber, mas também responder objetivamente às nossas necessidades e de garantir que o processo passa com total legalidade. Isso é essencial fazer. Outra coisa é o 1,5 milhão de imigrantes que aqui estão. O que eu pergunto é o que é que querem fazer? Querem regressar outra vez aos tempos da Santa Inquisição? Vamos expulsar os moriscos, os judeus, ou convertê-los à força? É que nós temos as forças, há forças que durante a história cometeram erros que eu espero que não se voltem a acontecer. A verdade é que a história nos dá uma boa base de trabalho. Temos que fazer Absolutamente. é que 70% dos imigrantes falam língua portuguesa, há 30% que não falam, têm que falar. Têm que conhecer os nossos costumes, têm que conhecer o Isso nosso mesmo. património, têm que conhecer a nossa história, têm que lhes ser ensinada, têm que saber. Eu tripliquei num ano o número de cursos de língua portuguesa nos Açores. Aqui teria que fazer a mesma coisa, aumentar os números de cursos de língua portuguesa, de história, de cultura, de património, de costumes, dos costumes portugueses. E depois nós temos uma boa base de trabalho. Do exemplo sempre do, do- da questão do Bengali, da língua Bengali, onde nós, os portugueses, conhecem que nós chegamos, é o contacto com os povos de Bengala Ocidental, Bengala Oriental, são muito antigos. Nós chegámos em 1517 e mantivemos lá com feitorias, inclusivamente até com fortalezas, igrejas, durante muitos séculos. Aliás, Verdade. ainda lá estamos, porque cerca de eh, 20 mil pessoas, uma comunidade de 20 mil cristãos que é predominantemente descendente, que ainda existe na comunidade e que já existe lá há 500 anos, eh, eh, está, esses 20 mil cristãos são descendentes de portugueses. E deixámos muitas influências, nomeadamente na língua, no Bengali, eh, eh, e no Bengala Oriental, que é um atual, que é a parte muçulmana de Bengala. Bengala Ocidental está na Índia, está integrada na Índia. Bengala Oriental é hoje um Estado independente.
E a verdade é que esta população de 20 mil pessoas demonstra bem, de 20 mil descendentes de portugueses, demonstra bem a influência e como essa minoria religiosa e cultural se manteve numa sociedade durante 500 anos, numa sociedade com uma pujança demográfica tão grande, e portanto foi possível manter-se essa minoria e que deixámos influenciámos. Por exemplo, estou aqui em cima de uma mesa e é exatamente da mesma forma que eu no Bengali se pronuncia, ou seja, é mesmo, eu estou a olhar para uma janela e no Bengali também é assim que se pronuncia, é janela, não é? Ou estou aqui com o botão e é assim que na língua Bengali também, no Bengali, também se pronuncia. E assim sucessivamente, ou seja, ou roupa, não é? Também é exatamente da mesma forma, ou pão, é exatamente da mesma forma. Portanto, há um conjunto enorme de palavras que nós deixamos. Eles falam português e não sabem. Eles falam português e não sabem. Precisamente, Grande precisamente. número de palavras que deixamos. E, portanto, a ideia é realmente contar-lhes essa história, contar-lhes, dizer que esta relação é uma relação antiga, integrá-los na nossa, é o que temos vindo a defender, integrá-los, ensinar-lhes a língua portuguesa e dizer-lhes, ensinar-lhes os nossos costumes e a nossa história e, portanto, fazer uma integração rápida dessas populações, portanto, regular por um lado e em relação aos que cá estão, integrá-los o mais rapidamente possível na nossa sociedade e somos, infelizmente, digo infelizmente mesmo, porque estou chocado também com as atitudes, porque é fácil desenvolver um discurso de xenofobia, é só agitar, as pessoas têm pouca informação e, obviamente, na internet, neste mundo da internet, é muito fácil propagar imagens de ódio, uma mensagem de ódio e Absolutamente. de diferenciação pela cor da pele ou pela religião, e, portanto, consegue-se logo um nome e um enorme número de gente que está pronta a seguir essa mensagem. E, portanto, o PPM aqui estamos a combater contra a corrente. A corrente é uma corrente que está a crescer de xenofobia absoluta, de racismo, e Bem obviamente não preocupante, vamos mas resolver muito problema nenhum preocupante. porque não vão retirar de cá essa população que está cá legalmente, e portanto que obviamente vai continuar. O que vão conseguir é começar a criar um problema que é ressentimento junto dessa minoria por se sentir desprezada, por se sentir perseguida, por se sentir discriminada. E, portanto, não vão resolver problema nenhum, só vão é criar, como já aconteceu noutros períodos da nossa história. E, portanto, o PPM é o único com uma mensagem, acho que de coragem nessa matéria e de faz jus à história de Portugal e é através do conhecimento da história de Portugal e destes processos que se pode resolver este problema. Porque somos uma nação, como bem dizia, que somos muito diferentes de uma Croácia ou de uma Eslovénia, temos uma história que nos levou aos quatro cantos do mundo, uma interação cultural com os outros povos e quem lê agora as obras mais recentes, quer de historiadores indianos, quer de historiadores britânicos, as últimas obras sobre os descobrimentos, eles partem de um princípio: como é que um país com tão pouca população e com tão potencial económico tão pequeno suportou um império durante tantos séculos, que foram os primeiros a chegar e os últimos a sair, e como é que foi possível, contra a concorrência de países como muito mais envolvidos tecnologicamente, num determinado período, como a Grã-Bretanha, ou a Holanda ou a França. E como é, a pergunta é esta, e partem para a investigação para tentar compreender como é que foi possível, com meios tão reduzidos, mantermos durante tantos séculos em tantos lugares do mundo. E chegam à conclusão que têm muito a ver com a capacidade de adaptação dos portugueses, o apoio que tiveram das populações locais, a conivência que tiveram das populações locais, até na sua própria defesa, participaram no esforço militar de defesa, porque estavam bem integrados em diversas comunidades, muitas vezes isolados. Eu lembro-me de descrições de apoios oficiais que só chegavam 17 anos ou 20 anos depois, estão 20 anos sem chegar um navio português a É apoiar verdade. determinada povoação, e, portanto, mas que se mantinham contra potentados locais poderosos porque tinham o apoio e a cumplicidade dessas populações. Eu pergunto se isso foi possível fora, num espaço gigantesco do Índico, do Atlântico e do Pacífico, porque é que nós agora não podemos resolver e criar esse género de cumplicidade aqui, nas nossas fronteiras, em pleno século XXI? Essa é que deve ser a aprendizagem, mas como pouca gente conhece a história de Portugal, a abordagem é mais a abordagem da ignorância, da xenofobia e de marcar a diferença, e isso é o discurso mais fácil. Sem sombra de dúvida.
Mas para terminar, porque estamos com muito pouco tempo, infelizmente, o tempo aqui na net, com este Zoom, é mais limitado do que nós estávamos à espera. Gostaria que nos deixasse a mensagem que o PPM quer promover para estas eleições do dia 18. Uma mensagem, quatro pontos fundamentais, que eu sei que o tempo é curto e para sintetizar, uma mensagem em primeiro lugar do humanismo. De tratarmos os problemas da saúde, ou da habitação, ou da imigração, sempre olhando para as pessoas com humanismo, com o sentido de solidariedade, o sentido de resolver os problemas, nunca discriminar, ajudar, colaborar e tornar o Estado não uma entidade fiscalizadora abstrata, uma entidade castigadora, mas uma entidade que ajuda, que apoia, porque o Estado somos todos nós. O Estado exerce um conjunto de competências que são delegadas por nós. E, portanto, o espírito também tem que ser delegado. O espírito é ajudar, integrar e olhar para os problemas no sentido de dar igual oportunidades a todos, nas escolas, nos cuidados de saúde, na habitação. Portanto, o Estado tem que direcionar as suas políticas no sentido de dar igualdade de oportunidades. Depois uns trabalham mais ou trabalham menos, e depois isso é evidentemente, há que reconhecer sempre o mérito de cada um, porque nós não defendemos uma sociedade igualitária para quem tem méritos diferentes, tem um esforço diferente no Claro. âmbito da sua sociedade. Portanto, o que defendemos é a igualdade de oportunidades. Todos têm que ter igualdade de oportunidades. Depois já sabemos que uns as aproveitam melhor do que outros. Mas, à partida, tem que ter essa oportunidade. Portanto, um partido humanista, neste sentido, preocupado sempre com o próximo. Em segundo lugar, resolver problemas importantes do país. Há 85% da população está concentrada no litoral. 85%. Restam 15% para o 95% do território. É Portanto, incrível. é um país pequenino, mas é um país muito desaproveitado. E, portanto, precisamos redistribuir a nossa população pelo conjunto do nosso território, até para o aproveitarmos melhor. Porque estou convencido que uma das grandes fraquezas do nosso país é exatamente a concentração no litoral de grande parte da população e das infraestruturas, que cria depois também uma saturação, uma pressão muito grande sobre essas mesmas infraestruturas. Portanto, distribuir melhor a nossa população, como? Nós defendemos o processo que o nosso fundador, o Gonçalo, o fundador do partido, defendeu desde sempre. E a questão é conseguir que o partido, que o país tenha decisões a nível local, a nível regional, e, portanto, partir para a regionalização. E, portanto, defendemos que devemos iniciar o processo de regionalização, defendemos que nesse processo de regionalização vamos avançar com um projeto piloto que é através do Algarve, que é uma região histórica definida, cujas fronteiras estão definidas desde o século XIII, e, portanto, que não levanta qualquer objeção em relação à sua delimitação territorial, e, portanto, partíamos a nível do território continental, como o Gonçalo Ribeiro Teles, o nosso fundador, defendeu, a partir do Algarve. E depois, então, com a aprendizagem durante 4 anos que vamos ter do processo de criação dessa região piloto, que era uma região definida do ponto de vista geográfico e até político, porque Portugal tinha o nome antigo, até 1910, de Reino de Portugal e dos E Algarves, dos Algarves, e dos é Algarves. verdade. E, portanto, partiríamos deste projeto piloto com o Algarve e depois então criaríamos o resto, iríamos implementar a regionalização no resto do país. A ideia é, de facto, que as regiões tenham poder. Se tiverem poder, obviamente, vão atrair fundos, se tiverem fundos, vão desenvolver políticas de desenvolvimento dos seus territórios, como aconteceu nos Açores e na Madeira, e, portanto, poderão também definir, obviamente, como é que se pode atrair população para o interior do país. É reduzindo impostos, por exemplo. Dou aqui um exemplo, um professor nos Açores, neste momento, ganha, no final de carreira, ganha mais 400 euros líquidos no final do que um professor que está a exercer no território continental. Só por isso é que nós temos professores dos Açores, senão não teríamos professores dos Açores se não tivéssemos essa diferença. Portanto, para o interior do país é a mesma coisa, para terem médicos, para terem enfermeiros, para terem professores, Absolutamente. para terem profissionais qualificados só realmente atraindo do ponto de vista fiscal, e também as empresas a mesma coisa, porque se tiverem o mesmo ambiente fiscal, obviamente vão escolher Lisboa, que tem um mercado maior, tem uma demografia maior, ou o Porto, e portanto, ou a região
norte, em algumas zonas, e, portanto, o que há a fazer é também diferenciar do ponto de vista fiscal, vai criar uma vantagem competitiva e, portanto, é a forma de poderem deslocar-se também para o interior do país. Nós consideramos que também se resolverá uma parte do problema da habitação, porque quem conhece o nosso país, e eu conheço bem, eh, se olhar para os centros históricos, vê os centros históricos degradados e despovoados. Ou seja, não vive ninguém no interior das cidades do interior e muito menos nas aldeias. Dizem que não há casas em Portugal. Há muitas casas, não estão é no litoral. Portanto, há um grande Claro, conjunto claro. habitações disponíveis e, portanto, se tiver um ambiente fiscal que atrai empresas, se tivermos incentivo fiscal também para quem se localiza, para quem se radica no interior do país, obviamente vamos resolver o problema do despovoamento, mas também vamos resolver problemas na área da saúde e da habitação. Portanto, a regionalização para nós é uma das questões fundamentais também que apresentamos nestas eleições e consideramos que é essencial avançar com esse processo. E não nos venham falar do caso do papão da Espanha, porque o papão da Espanha e os problemas que têm existido não têm sido entre Castela e Andalucia, que são regiões de língua espanhola, castelhana. Portanto, os problemas são de que comunidades muito fortes, como a Catalunha, que tem língua própria, uma identidade própria, ou o País Basco, que também tem uma identidade que até é pré-indo-europeia, e, portanto, esses problemas são problemas de coesão que têm a ver com as diferenças enormes que a Espanha tem do ponto de vista linguístico, do ponto de vista cultural. Portugal é um dos países mais homogéneos do mundo do ponto de vista cultural e étnico e, portanto, Portugal tem uma grande... Não temos que ter medo de a regionalização poder, de alguma forma, prejudicar a unidade do nosso país. Temos 900 anos de história que mostram uma fortíssima identidade e, portanto, Absolutamente. temos todas as condições para avançar. E, portanto, essa é também uma mensagem que temos. Depois temos uma mensagem na área da imigração também, que é um tema que tem uma enorme importância. É evidente que há aqui gente a falar nela, na questão da imigração, para ter para ter votos e, portanto, faz uma abordagem demagógica da questão. A verdade é que nós olhamos para a imigração como um enorme desafio. Nós tivemos muitas dificuldades em integrar 600 mil pessoas que nos chegaram do antigo Império Colonial Português, os chamados retornados, em que, há um determinado momento em que também existiram atos de egoísmo em relação e até de alguma discriminação em relação a quem chegava da África, mesmo tendo a nacionalidade portuguesa, e, portanto, se foram 600 mil e tivemos algumas dificuldades, levámos uma década com problemas. 20 anos depois eu lembro que ainda existiam problemas É com a verdade. imigração destes 600 Vou, mil vou portugueses que pedir chegaram de fora. imensa desculpa, mas estamos quase no término do tempo desta Pronto, mas estas intervenção. questões, as questões da saúde e da habitação, que são questões fundamentais e que aqui poderia apresentar algumas soluções, mas que têm a ver, sobretudo, com melhor organização, melhor gestão na área da saúde, e, portanto, aí tem a ver também com a adoção de tecnologias como inteligência artificial, e telemedicina e outras matérias em que há um atraso muito significativo deste país em relação ao exterior. Os meus cumprimentos. Sinceramente, gostei muito desta entrevista. Fico bem satisfeito pela oportunidade que nos deu para nós podermos divulgar os seus pontos de vista, os pontos de vista do Partido Popular Monárquico. E só tenho pena de não o ver como deputado nas eleições saídas do dia 18, mas apesar de tudo, até lá ainda há esperança que isso aconteça. Um forte abraço de parabéns por esta intervenção e muito obrigado. Um grande Nós abraço aqui também. agradecemos esta grande oportunidade. Muito obrigado. Foi um Obrigado, prazer. Muito boa obrigado. noite. Uma Obrigado. honra.